Bom, vamos lá. De fato, nós tivemos evolução, mas uma evolução muito acidentada. Eu costumo contar a história fiscal do Brasil e a história de política econômica no Brasil como um ciclo. Desde meados, se a gente pega meados dos anos 70, por exemplo, o que a gente vê? A gente vê políticas econômicas inconsistentes, que geram um período de crescimento que não é sustentável. Aí você inevitavelmente bate numa crise. Aí aquela crise gera condições políticas de você fazer algumas reformas, alguns ajustes, né? Aquelas reformas e ajustes nunca são tudo que é necessário, obviamente, são mitigadas, mas são suficientes para nos tirar da crise. Aí a gente vai saindo da crise, vai botando o nariz fora da água, volta business as usual. Está tudo resolvido, vamos continuar dando estímulo fiscal, proteção comercial, crédito subsidiado, os grupos de interesse voltam a atuar em cima do orçamento, desmontam parte daquela reforma, daquelas melhorias de política que foram feitas, e a gente caminha para mais um período assim, de um crescimento de voo de galinha e cai em outra crise. Aí começa o ciclo todo outra vez, né? Então, só para dar um exemplo, lá nos anos 70, final dos anos 70, a gente teve aquela economia na marcha forçada, segundo o PND, uma expansão fiscal danada, vamos nos desindustrializar, indústria de base e tal, pumba, batemos numa crise de balanço de pagamento, uma crise fiscal brutal, já em 81. Aí veio, chamamos o FMI, pedimos socorro ao FMI, veio ajuda externa, veio sobretudo uma ajuda técnica enorme para reconstruir o fiscal. Foi ali que começou o fim da conta movimento, foi ali que começou a criação da Secretaria do Tesouro, que só foi se consolidar na prática mais tarde, mas todo o desenho ali. Para vocês terem uma ideia, em 1972 a gente não sabia calcular déficit público no Brasil. A gente não conseguia saber quanto era o déficit primário. Era uma zorra a contabilidade pública. E aí foram feitas muitas melhorias, né? Muita transparência, você ajustou as contas, mas ali já em 83, 84, quando você estava saindo daquela grave crise, aí você já entrou numa expansão fiscal tremenda, governos estaduais passaram a botar para quebrar com seus bancos estaduais, governadores tentando reeleição, usando banco estadual, repassando dívida para o governo federal. Já em 87, o Sarney decretou a moratória da dívida externa, uma sucessão de más políticas, vários planos de estabilização, a inflação disparando, vários planos de estabilização que não davam certo, e a gente foi, então, aprofundando a crise. Aí a crise foi tão grande que você conseguiu viabilizar o Plano Real, né? Viabilizou o Plano Real, botamos o nariz para fora de novo, né? Aí passaram-se alguns anos, o Plano Real não conseguiu fazer ajuste fiscal. Aí o plano começou o risco de inflação de novo, né? Só lá em 99 se conseguiu fazer um pacote de ajuste fiscal, e a gente vem nesse vai e volta, né? Para ficar no período mais recente. Segundo o governo Lula, 2 governos Dilma, pisou no acelerador da política fiscal, fez uma série de políticas inconsistentes, nos jogou na crise que nós caímos em 2014. Aí ali de 2014, 2016, até boa parte do governo Bolsonaro, um esforço danado de ajuste e tal, conseguimos botar o nariz fora da água de novo e parece que estão pisando na jaca outra vez agora, né? Então, isso é um processo cíclico muito comum no processo brasileiro.